Sejam muito bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, da Casa dos Espíritos, Recanto do Vovô Antônio. Vamos fechar nossos olhos, respirar pausadamente, pedir que a paz de Jesus envolva e ampare nossos corações. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama incondicionalmente e nos ajuda a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu Evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-los no nosso dia a dia, tornando os nossos dias melhores. Ajuda-nos a corrigir nossas imperfeições, dando força, coragem, para sermos mais humildes, mostrando o caminho da persistência para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos também o caminho da caridade, evitando o egoísmo, e podemos dividir os benefícios que recebemos todos os dias com aqueles que mais necessitam. Que assim seja. Olá, continuando o capítulo 6, Vida Espírita, a questão 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente sobre dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê por toda parte do mesmo corpo. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes, mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem abarcar um conjunto. A faculdade de ver os espíritos é uma prioridade inerente à sua natureza, é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes do corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, abarca ao mesmo tempo o espaço, o tempo e as coisas, para a qual não há nem trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim no homem, a visão se operando pelo funcionamento de órgãos alcançados pela luz. Sem luz, ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver sendo um atributo próprio, abstração feita de todo o agente exterior, a visão é independente da luz. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós, mas distintamente porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar, nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão pelo canal dos órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Sobre a visão dos espíritos, né, e a audição também, sentir, a gente tem que pensar que eles estão livres dos 5 sentidos do corpo, né, da matéria. Então, para a gente é até um pouco difícil imaginar, mas ele pode sentir com o corpo todo, né, com toda a sua matéria. E ele não depende somente como a nossa visão, que dependemos da luz para enxergar, né, nós não enxergamos no escuro, porque a gente tem que pensar além do corpo físico, né? Muito obrigada a todos. Olá, meus amigos.
Como vão? Tudo bem? Dando sequência à nossa leitura do Evangelho no Lar, em O Livro dos Espíritos, vamos às questões de número 250 a 253. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível se subtrair delas? Resposta. O espírito só vê e ouve o que ele quer. Isto está dito em geral e sobretudo para os espíritos elevados. Para os que são imperfeitos, ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Pergunta. Os espíritos são sensíveis à música? Resposta. Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia da qual nada sobre a terra pode vos dar alguma ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Então ele está comparando aqui a nossa música, e olha que estamos falando aqui há cerca de 165 anos atrás, hein? Por Jesus, se essa pergunta fosse direcionada aos espíritos hoje, não é verdade? Com essa desarte que existe por aí. Infelizmente. Mas ele diz que a música nossa aqui, terrena, a música que a gente conhece, comparado com a música celeste, é como se fosse o canto de um selvagem, como é que ele coloca aqui? Como se fosse comparar o canto de um selvagem com uma melodia suave. Seguindo. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não lhes é dado ainda compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Pergunta. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Resposta. As belezas da natureza dos globos são tão diferentes que se está longe de conhecê-las. Sim, são sensíveis de acordo com sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Pergunta. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, visto que já os suportaram, mas não os sentem materialmente como vós. Eles são espíritos. Pois bem, meus amigos, nesse capítulo, que tem por título A Vida Espiritual, a Vida Espírita, o Kardec nos coloca, ele vai questionando como é a vivência, a percepção, os estados naturais dos espíritos, não é? Então, ele vai perguntando da percepção visual, auditiva, né? Que, por exemplo, os espíritos têm uma acuidade visual muito superior à nossa, mas no corpo físico, toda a capacidade visual fica concentrada única e exclusivamente nos olhos. Para o espírito não é assim. Mesma coisa, a audição. O espírito tem uma percepção auditiva incomparável com a nossa, mas no corpo humano tudo isso fica limitado apenas aos ouvidos. Existem vários casos na literatura espírita em que os espíritos citam que enquanto encarnados, o espírito está enclausurado no corpo. Que o corpo é para eles como uma cela ou como uma jaula, devido justamente à quantidade de limitações. Né? Mais para frente, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver o Kardec questionando sobre a fadiga nos espíritos, os espíritos sentirem frio ou sentirem calor. Então é isso, ele está questionando como é a vida dos espíritos, como é a vida no plano espiritual. Aqui no caso, ele falando da música, para a gente fazer uma breve comparação, é como entre nós encarnados, por exemplo, você tem irmãos nossos que são mais afinizados com manifestações mais populares, vamos dizer assim, ou essas coisas infelizmente mais baixas e mais vulgares que campeiam hoje em dia na televisão, na internet, no rádio, nos nossos meios de comunicação, e essas pessoas não têm a capacidade de ver, por exemplo, uma música clássica, harmoniosa, uma música mais tranquila, um coro, não é? A pessoa não vê a beleza que existe nisso. E já outros têm a percepção de ver a beleza de harmonias, de música clássica, de coisas mais sublimes como piano,
mais harmoniosas, esse tipo de coisa, né? E um coro, um coral, coisas assim que são mais suaves e mais sublimes, mais harmoniosas, e já não tem afinidade nenhuma com essas manifestações mais populares, se é que podemos chamar assim. Então, podemos comparar justamente com entre nós encarnados, né? Como se fosse entre nós, para ter uma ideia da distância que nos separa nós encarnados dos espíritos. Pois bem, meus irmãos, essa foi a sequência do nosso estudo de hoje. Desejo a todos muita paz. Com muita gratidão, vamos elevando nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, agradecendo por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e fortalecendo. Mestre Jesus, que abençoe e fortaleça nosso propósito de nos melhorarmos, dando força e coragem para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Agradecemos essas lindas palavras do Evangelho essa noite e que possamos colocá-las em prática. Que as doces vibrações de nosso Mestre continuem a nos envolver no decorrer desta semana e que tua paz esteja sempre conosco. Obrigada, Jesus, que assim seja.